Público Federal deu 10 dias para a plataforma Telegram explicar o disparo em massa de desinformação aos seus usuários. Sem consultar nem pedir autorização, no dia 9 de maio de 2023, a empresa enviou um texto atacando o projeto de lei 2630, chamado PL das Fake News, aos seus usuários. O conteúdo distorce informações, chama a proposta parlamentar de censura e cria confusão, ao dizer que o texto do PL ataca a democracia. Além disso, critica a decisão judicial que retirou a plataforma do ar na última semana, após ela acobertar e proteger perfis de neonazistas, que atuam livremente na rede. A mensagem impulsionada pelos controladores do Telegram, numa primeira análise, parece configurar atos que violam direitos de seus usuários à luz da legislação hoje vigente e comporta, portanto, investigação nessa sede, afirma o Ministério Público Federal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou o início da postagem do Telegram como um amontoado absurdo contra as instituições brasileiras e questionou se a Big Tech pretende provocar novos ataques contra a democracia, como os que ocorreram no dia 8 de janeiro em Brasília, na tentativa de golpe contra o Estado brasileiro. Tivemos agora, há poucas horas, uma decisão judicial sobre grupos nazistas e neonazistas que atuam em redes sociais, particularmente em uma delas. A Polícia Federal pediu, o Poder Judiciário deferiu que a rede social que não está cumprindo as decisões, no caso Telegram, tenha uma multa de R$1 milhão por dia e suspensão temporária das atividades. Eu sou Larissa Machado e este foi mais um Giro Sindical do programa Plantão Ecetista. Até a próxima edição. Esse é mais um bate-papo jurídico. Doutora Gisele, e esses trabalhadores que se reabilitam e acabam perdendo seus adicionais, o salário vai para uma pensão de suporte, o salário cai lá para baixo. O carteiro, por exemplo, fica sem o ADC, Sim. O OTT fica sem o AT, né? E o atendente sem o AG. É realmente uma perda. Bom, nós temos já na Justiça essa discussão e o TST já se manifestou que a perda dos adicionais não decorre de uma vontade do trabalhador, mas de uma patologia que ele adquiriu. Se essa patologia for comprovadamente um nexo de causa com causa ou agravamento pelo trabalho, a gente tem condições de tentar recuperar esse adicional do trabalhador. Mas lembre, tem que fazer prova no processo de que a patologia tem relação direta com o trabalho, seja porque o trabalho é a causa daquela doença, causou um agravamento ou uma maior rapidez que aquela doença se manifestou, ou tem pelo menos ali algum nexo com causa ou agravamento. Então, não é toda a reabilitação que nos permite reconquistar o adicional perdido, é aquela que a gente comprova em relação com o trabalho, que a gente chama de nexo. Bom, o trabalhador que estiver reabilitado, ele deve procurar o dirigente sindical e enviar o certificado de reabilitação, o prontuário médico do correio, ele pede lá, a senha do Meu INSS, para que vocês possam solicitar, ou ele mesmo solicita lá as perícias médicas que tem dentro do INSS e manda para vocês. Ficha cadastral, ficha financeira desde a data da reabilitação em diante, um ano antes da reabilitação, 2 anos, a gente precisa saber o último salário que ele teve antes de ir para o INSS e depois ser reabilitado. Então ele manda as fichas financeiras desse período, ficha cadastral, ficha financeira, RG, CPF, comprovante de endereço. Certificado de reabilitação, prontuário do correio, prontuário do INSS. O trabalhador nem sempre guarda os seus laudos médicos e os seus relatórios de exame, mas aquele que guardou esses relatórios e esses laudos, separa por ano em relação àquela patologia, faz um PDF e manda para a gente também. A gente vai analisar toda essa documentação. E se a gente constatar, Dirlene, que há alguma possibilidade daquela patologia ter um nexo relacionado com o trabalho, a gente então vai buscar o direito à reparação desse dano, que é pensão, indenização por dano moral, às vezes uma ação acidentária para cobrar do INSS o auxílio acidente, a gente pode falar depois um pouquinho mais sobre o auxílio acidente, e também a reparação do dano material, que é a perda do adicional no contra-cheque.
Isso seria só para adicionais. Função não entra, né? Função gratificada e atividade motorizada não entra, porque essas aí estão relacionadas ao efetivo exercício daquela atividade. Esse foi mais um bate-papo do Sintect GO. Sintect GO na luta sempre. Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos, nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amparar. Sua existência é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir. Amar, amar, amar. Amar com um amor incondicional, que nada espera em troca. Afeto desmedido e incontido. Mãe é um ser infinito. Bom dia, eu sou Larissa Machado e nessa edição do quadro Classe Trabalhadora em Debate estamos recebendo o professor e presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o CONPIR, Jefferson Acevedo. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado, Larissa. Olá a todos. Estou muito feliz de estar aqui e agradeço mais uma vez pelo convite. Certo. Jefferson, na próxima dia 13 de maio se comemora a abolição da escravatura no Brasil. E na minha época de escola, esse dia era muito celebrado, né? Como um grande fato histórico, como uma benfeitoria da princesa Isabel e uma conquista dos escravos. No entanto, hoje em dia sabemos que a lei não foi um ato de benevolência, que apesar das revoltas, né, do povo negro, foi mais uma estratégia política. E você pode explicar um pouco pra gente, né, pro pessoal que está assistindo, o que foi a abolição da escravatura? Então, é muito engraçado, né? Assim, o pessoal deve lembrar, eu lembro bastante que no dia 13 de maio na escola a gente geralmente pintava uma princesa Isabel e pintava uma pessoa negra com as correntes quebradas e tudo mais e comemorava-se essa data, né? O pessoal muito falava dessa data. Mas o que acontece é o seguinte, assim, a gente tem uma consciência que o movimento negro, inclusive brasileiro, foi rediscutir como que foi essa data, né? O que essa data significa de fato. E daí a gente vai observar as consequências da alforria para a população brasileira atual. E a gente vai observar que isso não trouxe reflexos tão grandes como imaginava-se no início. O que quer dizer isso? Que a abolição da escravatura foi muito mais a libertação do senhor de escravo, do escravizado, do que do escravizado em relação ao seu próprio processo de escravização. Então, ela não tem tanto significado, porque ele é solto depois, há uma pressão dos grandes fazendeiros, porque eles queriam o fim do trabalho escravo também, então há uma pressão em relação à coroa, eles queriam acabar com isso para contratar trabalhadores assalariados. E uma coisa muito simples, por quê? Porque se acontecesse algum problema, se você tivesse que mandar o seu escravizado para o mato, por exemplo, ele machucasse ou ele morresse, você perdia a propriedade. Se você mandasse um trabalhador assalariado, você contratava outro. Então, assim, a lógica era muito econômica, né? Então, quando acontece a alforria, não há indenização em relação à população, que é jogada a esmo. Então, a gente tem a construção de grandes conglomerados periféricos, né? A população vai ocupar morros, somente nas principais cidades, porque não tinha local de habitação e tudo mais de saneamento. Então, você tem uma série de consequências em relação ao fim da escravização da população brasileira. Por quê? Porque é feito completamente errado. Não há indenização em relação à população escravizada, e os fazendeiros que também queriam uma indenização, porque eles entendiam que é a propriedade, eles perderiam a propriedade, também não são indenizados. Então, no final, a coroa não agrada os fazendeiros, que ficam muito, digamos, chateados com isso, né? Que logo depois, pra você ter ideia, a alforria é dada em 1888. Um ano depois, você tem a queda do Império e o Brasil vira república. Então, a elite fazendária também não se agrada com isso e apoia, inclusive, a mudança de regime. E a população escravizada naquele momento que ganha alforria, mas não tem onde trabalhar, não tem o que fazer, também fica jogado a esmo. E a gente tem uma nova discussão na reconstrução do Brasil enquanto problema social. Certo. E isso reflete bastante nos dias de hoje, né? Drasticamente. Se observar que uma massa de trabalhadores que estavam nas fazendas, que passaram a vida toda fazendo aquilo, são largadas e não conseguem arrumar emprego.
E daí tem uma coisa interessante, né? Tem um autor chamado Abdias Nascimento que ele traz uma coisa muito importante para a gente pensar. Por exemplo, a Constituição de 1824, que ainda é o Brasil Império, a gente tinha escravização, não tinha proibição do voto do analfabeto. Já a Constituição de 1800, que veio em 1891, né, que depois que o Brasil se transforma em república, poucos anos depois da libertação dos escravos, vem a proibição do voto do analfabeto, justamente para proibir essa população que tinha ganhado a alforria de poder participar do processo eleitoral. Então, ou seja, ele não participa do processo eleitoral, ele não tem representação, ele não tem estudo, ele não tem trabalho, ele está praticamente à margem da sociedade, ele não tem nada ali que o insira na sociedade, que o coloque na sociedade. Então, você imagina quantas gerações isso vai demorar para que, de fato, esse indivíduo se insira no grupo social, né? Eu posso falar hoje, enquanto homem negro, que estou aqui, tenho graduação, atingi um mestrado e tudo mais, atingi esse grau acadêmico. Mas o tanto que isso demorou de geração em geração, se a gente pensar que o Brasil, até 1996, a gente não tinha nem universalizado o ensino médio. Então, na virada do século, a gente está em 2023, né? Então, são 135 anos que essa lei foi assinada e a gente está tendo reflexo disso até hoje. Então, se em 96 não tinha universalização do ensino médio, como que essas pessoas teriam as mesmas condições de acessar a escola, fundamental, médio, ensino superior e tudo mais? Então, a gente vê uma disparidade gigantesca, né? Nego Belchior fala que no Brasil, se você quiser saber se existe racismo, é só fazer o teste do pescoço, né? Ele fala assim que é só estender o pescoço para dentro do Congresso Nacional e ver quem são os parlamentares e quem está servindo café, quem está limpando a casa, quem está dirigindo os carros. Você estender o pescoço numa joalheria de um shopping chique e ver quem de fato faz a limpeza ali, quem faz a segurança, quem faz o serviço de chofer na porta, às vezes, desse shopping, e quem de fato está consumindo, quem está comprando ali. Você entrar numa grande empresa e saber quem é o CEO daquela empresa e quem que é a dita tia que serve café. Então, assim, você observa o racismo no Brasil nessas pequenas coisas. Isso é consequência de mais de 350 anos de escravização e depois do final desse período não ter políticas reparatórias, né? Então essas consequências são sentidas até hoje. Porque você tem um grupo minoritário de negro que de fato ocupa esses espaços. E a gente começa a discutir isso, né, agora com políticas reparatórias, as cotas, né, as cotas nas universidades, as cotas no serviço público, que busca trazer uma reparação histórica com isso, né? A gente tentar construir condições desiguais de reparação, porque a condição social é desigual, né? E daí uma ressalva tem que ser feita aqui, toda vez que a gente fala de cotas, né? As cotas nunca discutiu capacidade técnica, a capacidade intelectual do negro em relação às demais população brasileira. Não está isso. Entre o branco e o não branco. Não é capacidade intelectual. A discussão sempre foi capacidade social. A gente tem uma massa de negros que, de fato, estão fora do sistema educacional, que às vezes não conseguem terminar o ensino médio, há uma disparidade social no Brasil. Então, como que você faz para resolver essa disparidade social? Você constrói um sistema que naquele funil, para as pessoas entrarem no concurso ou na universidade, você conseguir jogar naquele funil também pessoas de pigmentação de pele diferente, para que, de fato, você modifique um pouco a estrutura social. Porque daí não tem como eu falar que eu quero numa sociedade igual, brasileira, que todo mundo é igual, então eu quero ter médicos negros, políticos negros, juízes, advogados, promotores e tudo mais, se eu não consigo colocar eles nem na universidade para fazer um curso superior. Então não tem como eu ter um médico negro se eu não conseguir fazer com que a população negra faça graduação em medicina, ou conseguir fazer com que ela termine o ensino médio. Então as cotas também pensam nisso, e as cotas para serviço público é justamente nessa perspectiva. Então é de fato aquele indivíduo terminar a graduação em direito, e tentar depois fazer um concurso para juiz, para promotor e tudo mais. E não há menos capacidade daquele indivíduo negro. Há menos possibilidade de estudar porque as demandas da vida são maiores. Há dados, inclusive, que provam que a população negra abandona a escola ou ensino fundamental e o médio anteriormente à população branca nesse país. Por que isso acontece? Vários fatores. Tem que trabalhar, sustentar a casa, às vezes uma casa com vários irmãos, às vezes abandono parental. Então, tudo ele tem que se virar, às vezes, ali. Muitas das vezes a escola é abandonada, ele tem um tempo maior demora um tempo maior para concluir
a educação básica no Brasil. Certo, era uma coisa que eu ia falar, né, das cotas, e é isso, as pessoas, né, por falta de conhecimento e por falta desses debates que estamos fazendo aqui, elas pensam que é isso, então o negro não tem a capacidade intelectual de entrar numa universidade, e não é isso, as cotas é uma reparação histórica, né, que tem muito a ver com se deixar, abrir um espaço para que essa pessoa adentre esses lugares, né, essas instituições. Não, justamente, não tem como você pensar no processo, num país que tem 523 anos, você pensar que quase 350 anos desse tempo foi de escravização, que não teria consequências. A gente não muda a concepção de uma sociedade tão rápido assim. Pra você ter ideia, a gente até hoje reproduz hábitos e coisas da Idade Média. Uhum. E nós não vivemos na Idade Média. Quando o Brasil é descoberto, assim, digamos, quando ele é conquistado, sim, já estava finalizando a Idade Média Europeia, e mesmo assim nós temos costumes, hábitos e tudo mais. A legislação brasileira demorou um tempão para mudar em vários hábitos, inclusive a gente tem avanço sobre direito das mulheres, né? Também justamente porque eram hábitos medievais e tudo mais. A proibição tirar adultério enquanto prática criminosa foi recente, então assim, digamos, o adultério deve existir desde quando existe matrimônio, então a gente demorou tanto tempo para mudar a sociedade, por que isso não refletiria também na relação da escravização e da população negra? Então as cotas, em nenhum momento, está discutindo capacidade social. É importante fazer o comparativo com o nosso vizinho na América, que os Estados Unidos discute cotas desde os anos 80. Então, nos anos 80 já discutiam um sistema de cotas lá, e lá você tem uma população negra bem menor que a população brasileira e já discutia isso. Então, o pessoal deve ter visto vários programas onde a centralidade do programa são de famílias negras, em bairros negros e tudo mais, porque há esse debate mais avançado lá. Aqui a gente demorou muito tempo para se atentar a esse debate, inclusive para incluir essa população nesses espaços. E daí eu falo para vocês hoje, mesmo com mais de 10 anos de cota, a gente ainda não tem metade da população negra nas universidades. Nem 20% em determinados cursos. Então, assim, nos cursos de licenciatura, a gente até consegue atingir esse patamar. Mas medicina, direito, as engenharias e agora os cursos ligados à inteligência artificial e tecnologia da informática, a gente tem uma minoria de população negra lá dentro. Até o número de cotistas são pequenos. Eu não estou falando só de negro, estou falando até de indígenas também. Sim, assim. Até porque também a gente pensa assim, mas medicina na universidade pública é de graça. Mas para você se manter dentro do curso, tem um custo alto. Muito de alto. livros, de materiais, de tudo isso, que às vezes a pessoa até entra, mas ela não consegue se manter num curso desse. Sim, além da concorrência ser extremamente grande, você ainda tem o curso integral. Então, a pessoa não tem capacidade de trabalhar durante o curso. Então, alguém tem que pagar por isso, né? Então, de fato, você tem uma dificuldade. E daí fala, mas as condições são iguais. Mas, às vezes, a pessoa que já é filho do médico, que está fazendo medicina, vai ter muito mais condição de se manter na universidade do que o que é filho da empregada doméstica. Exato. E, às vezes, aquela mãe é a única mantenedora do lar. Então, você tem toda essa dificuldade de se manter lá. E é sempre importante destacar isso, assim, e que as cotas não são a maioria das vagas que estão dispostas na universidade. É um número bem menor. Porcentagem, né? E no concurso público também representa, tipo, 20%, e às vezes nem esses 20% são ocupados. Então, porque a gente tem uma outra dificuldade no Brasil, que é consequência desse período. E os grupos étnicos que sofrem isso sabem da consequência desse processo. Então, é inegável você pensar que numa história tão recente a gente não teria consequências disso, né? Tão grandes, né? E é uma coisa que você citou, e aí eu lembro de uma história que eu ouvi. Quando você vai para o litoral do Brasil, por exemplo, quem que mora, né, de frente à praia? Geralmente são os brancos e são as pessoas ricas. E o povo pobre e o negro acabou indo para os morros, acabou indo para o interior, e tem muito dessa relação do que você está falando, né? Da escravidão acabou, mas não teve uma reparação histórica, essas pessoas não tinham onde morar, e é hoje como está a nossa sociedade, até mesmo dentro de Goiânia, né? Quem que mora no setor bueno, no setor marista, e quem que mora nas periferias, né? Você tem um grande reflexo disso, do período da escravidão, de que hoje os negros continuam morando nas periferias, né? Sim. A gente gosta muito, o pessoal gosta muito de falar, comparar os Estados Unidos, porque lá teve o apartheid, teve legislação, então você tem bairros de negros e bairros de brancos. No Brasil não tem isso. Não tem isso enquanto legislação, mas tem isso dessa forma. Sim. O que acontece? Os bairros mais elitizados são extremamente brancos, e os bairros mais periféricos são extremamente negros, assim. Você consegue observar isso caminhando por Goiânia a qualquer momento. Então, os bairros mais distantes, Vila Mutirão,
Curitiba, esses bairros mais distantes, são bairros majoritariamente negros, porque são bairros periféricos. E a gente vai fazer o quê? A gente não é essa separação entre bairro negro e branco por lei, mas automaticamente há essa separação, há esse apartheid. Tanto que você pega o nível de policiamento nos bairros nobres, é de um jeito, o nível de policiamento nos bairros periféricos é de outro jeito, inclusive a abordagem, o trato e tudo mais. Então isso também é consequência declarada disso, né? Você vai construindo esse apartheid social. Inclusive, as pessoas observam, né? Esse teste do pescoço é muito isso, né? Você vai nessas regiões nobres de Goiânia, quem você vai ver lá dentro, quem vai estar lá consumindo, quem vai estar lá comprando. Inclusive, quando vem determinados indivíduos, digamos, que não deveriam estar ali, né? Entre aspas, eles são hostilizados às vezes, o olhar atravessa, né? Então, isso também é consequência de todo esse processo. E daí você tem uma coisa, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a gente fala muito da reforma da vacina, Sim, da revolta da vacina, da época desculpa. do Dr. Oswaldo Cruz. A revolta da vacina. Por quê? Porque você tem uma reforma do centro do Rio de Janeiro ali, e as pessoas que já moravam naquelas regiões são expulsas para regiões mais distantes. Então, assim, a região mais rica do Rio de Janeiro, próximo da praia, de fato vai ganhar esse lobby imobiliário, que vai para a galera mais endinheirada, que era branca, e a galera mais pobre, né, que estava em algumas regiões no centro do Rio, com a reforma do centro do Rio de Janeiro, eles vão ser mais expulsos para as margens da cidade, mais para distante do centro. Inclusive, alguns morros vão ser desocupados, né? Logo depois, na época de Getúlio Vargas, inclusive o Morro do Castelo, eles derrubam o morro e tudo mais para reorganizar. E as pessoas moravam naqueles morros, né? Eles moravam... Até porque se você pega a geografia do Rio de Janeiro, é um local com morros, né? Então, se você expulsa as pessoas pobres ali da região da praia, elas vão ter que ir para os morros, né? Justamente. Tem muita essa questão. E aí a gente começou a falar de reparação histórica, falou das cotas. E assim, hoje em dia, quais têm sido as pautas do movimento negro e principalmente do Conselho Municipal de Igualdade Racial? Então, o Conselho é uma entidade que busca fiscalizar, propor e acompanhar o poder público, né? Então, o Conselho está trabalhando agora na proposição do Plano Municipal de Promoção de Igualdade Racial, para a gente ter uma lei que respalda os demais órgãos na perspectiva de construção de promoção e futuramente construir um fundo porque também sem dinheiro não faz política pública, né? A gente tem muita lei, mas assim, é importante que a lei também tenha um respaldo financeiro para que você consiga trabalhar nisso, né? E o movimento negro como um todo, a gente volta para um debate, porque a gente teve um tempo de retrocesso, então a gente avança em relação às cotas, avança nesse debate na universidade e vem um tempo de retrocesso, né? Por exemplo, a antiga gestão da Fundação Palmares fazia uma comenda para a Princesa Isabel, né? Que era completamente contra o que o movimento negro é a favor, né? Inclusive, a gente discutiu o 20 de novembro, né? O movimento negro não reconhece o 13 de maio como um momento de alforria, de fato, justamente por esse percalço histórico do que virou a população negra depois, mas o movimento negro respalda o 20 de novembro, que é o aniversário da morte de Zumbi de Palmares, né? Ele foi assassinado em 1695, era um grande líder contra o processo escravagista, então a gente respalda o 20 de novembro. Por quê? Porque há uma luta anterior, há toda uma disputa do movimento negro, há toda uma revolta das pessoas que estavam escravizadas, há uma revolta também dos que conseguiam se alforriar e estudavam para isso. A gente pode citar Luiz Gama, que consegue alforriar mais de 500 negros através do processo legal, né? Então, assim, ele era um rábulo, né? Porque ele não consegue, de fato, se formar em advocacia, mas entende muito de leis e consegue ajudar nesse processo. Então, você tem toda uma luta da população negra e da população escravizada naquele momento para conseguir a alforria. Depois tem toda uma luta do movimento negro no século XX para conseguir o que a gente chama de cotas hoje, para reconhecimento. Até que a gente chega um momento que o Estado brasileiro reconhece que ele é racista. E o Estado brasileiro reconhece que ele é racista quando ele cria uma lei de racismo. Isso só vai acontecer em 1989, com a Lei Caô. Então, assim, isso é muito importante para a gente pensar que há uma luta de todo o movimento negro e a Princesa Isabel não assinou a lei de alforria porque ela era boazinha ou porque ela queria, de fato, o bem para a população negra naquele momento. Há uma pressão política para aquilo. E
que o Brasil Império ganha muito com a escravização, o Brasil Império desenvolve muitas teorias racistas e o Brasil desenvolveu muito isso. Então, o 20 de novembro é muito para lembrar também assim, que a população negra de fato se organizou, estava num processo de luta contrário a isso e que nossas conquistas advêm desse processo, advêm de morte, de sangue também das pessoas que vieram antes. Então, assim, esse que vos fala só está aqui agora, tendo a oportunidade de falar e disseminar esse conhecimento que eu adquiri nas universidades, graças a quem veio antes de mim, graças a Zumbi de Palmares, que lutou para que de fato eu tivesse liberdade, graças à revolta dos malês e todas as revoltas que aconteceu durante o Brasil colonial e o Brasil imperial, graças a todos os intelectuais que vieram no século XX, o próprio Abdias mesmo, que lutou, foi exilado e construiu várias teorias para discutir a realidade social da população negra brasileira, Lélia Gonzalez, e mais um monte de intelectuais que vieram, que debateram isso, e já nos anos 2000, né, enquanto eu ainda era aluno de médio e fundamental, tinha parlamentares discutindo a construção de lei de cotas para garantir acesso e permanência, tanto minha quanto de vários outros jovens negros que estavam na periferia desse país, na universidade. Certo. Então, o nosso programa está chegando ao fim, Jefferson. Quero agradecer sua presença e convidar, né, para que você retorne outras vezes para a gente debater esses assuntos, né? Fico à disposição, estou sempre de portas abertas a convites, assim, eu gosto muito de falar sobre essa temática, tenho total disposição de falar sobre isso, enquanto estiver na frente do conselho também, vamos tentar construir mais políticas e mais fomento de promoção de igualdade racial no município de Goiânia e no estado de Goiás, e se a gente puder contribuir mais ainda, assim, no Brasil. Até mais, obrigado. Certo, esse foi mais um programa Plantão Essetista. Voltamos na próxima semana.